Brasileiros e brasileiras, vossas excelências, meus únicos patrões, subo a esta tribuna novamente como seu empregado público. Pois bem, como dizia o imortal Ariano Suassuna. Pois bem, o assunto hoje é meta do Plano Nacional de Educação, PNE, criado pela Lei número 13.005, de 25 de junho de 2014. Em 2018, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, apresentou o relatório do segundo ciclo de monitoramento, dando conta do quão o Brasil está atrasado no cumprimento de metas. Um plano que teve todos os cuidados na sua elaboração não pode ficar, senhor presidente, pátria amada, à mercê de problemas de gestão no cumprimento de suas metas. No relatório de 2018, fica demonstrado que só uma das metas, só uma, senador Girão do Ceará, só uma, a de número 13, aquela que estabelece que pelo menos 75% dos professores da educação superior sejam mestres e 35% doutores. Em 2016, esse índice era de 77,5%. Mas, vossas excelências, brasileiros e brasileiras, outras 19 metas não estão chegando aos objetivos intermediários, como podemos ver pelos dados do INEP, dados oficiais. E se eu inventar um aqui e mentir em um aqui, por favor, me ponham na cadeia. Resumindo, o Brasil ainda não conseguiu cumprir a meta de crianças na pré-escola, o desempenho da alfabetização no ensino fundamental está parado, registra-se retrocesso total na oferta do ensino em tempo integral. Algumas das metas que tratam da qualificação, plano de carreira e salário dos professores estão entre as ainda não cumpridas. Porque o investimento público em educação está abaixo do percentual do PIB previsto para ser alcançado até 2024. Ora, o desempenho do Brasil no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, é precário. Justamente porque o Brasil ainda não investe o que precisa em educação. Ou quando investe, padece da má gestão. E é bom que lembremos aqui que recursos públicos para a educação não configuram gastos. Gastos não, pelo amor de Deus. Como dizem alguns neste Congresso Nacional, e eu passo mal. Os meus tímpanos são feridos, são torturados. Ao contrário, meu Deus, o orçamento para a educação é investimento, e nunca gasto. Cito, por exemplo, a meta 20 do PNE, que é a de ampliar o investimento público em educação pública, de forma a atingir no mínimo o patamar de 7% do produto interno bruto, PIB, do país, no 5º ano de vigência da lei, que é agora em 2019. E no mínimo o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio, isto é, em 2024. Em 2015, 5% do PIB foram investidos em educação pública pelos entes federados. Quando se considera também os gastos públicos em educação privada, que inclui o financiamento estudantil pelo FIES, por exemplo, o percentual do PIB ficou em 5,5%. Para não percorrermos as 20 metas, o que seria muito cansativo aqui,
Vejamos, por exemplo, a meta 1, de ter 100% das crianças de 4 e 5 anos matriculadas na pré-escola até 2016. E 50% das crianças com até 3 anos matriculadas em creches nos próximos 10 anos. Nenhuma nem outra foram cumpridas, pátria amada. Nenhuma nem outra foram cumpridas. Em 2016, só 91,5% das crianças entre 4 e 5 anos foram atendidas. E a fim de atingir a meta, cerca de mais de 450 mil precisariam ter sido incluídas. 450 mil precisariam estar incluídas. Já a meta para as creches, para atender crianças de 0 a 3 anos, embora só valha para 2024, em 2016 só 32% das crianças nessa faixa estavam atendidas. Isto, gente brasileira, significa que para atingi-la, 1,9 milhão de crianças precisam ser incluídas até 2024. Chamo a atenção, senhoras e senhores, e respeitosos colegas, para esse detalhe do relatório do INEP, que a classe social, presidente Heisen, os mais pobres e a raça, os afrodescendentes, são fatores de exclusão dos adolescentes, pela condição social e ascendência. Esses adolescentes, nessas condições, estão ficando fora. Por exemplo, do ensino médio, se não prosseguirem as políticas de inclusão social, estarão em maior risco ainda. É fundamental propagar essa verdade. Em tempo de fake news, em que autoridades da educação se ocupam em bisbilhotar. Autoridades, estou falando de autoridades da educação, se ocupam em bisbilhotar os pátios das escolas para saber se as crianças estão perfiladas, cantando o hino nacional, recitando o lema do governo federal, etc. Em vez, gente, de se concentrar, autoridades, nas metas do PNE. Diante dessas manifestações ideologicamente infantis de nossas autoridades, sou obrigado a reverberar em alto e bom som uma pergunta básica. E a faço aqui. Como se aumenta o patriotismo de um país? Com amor por nossas crianças. Respondo assim: com amor por nossas crianças e adolescentes, com maior qualificação dos professores e professoras, com melhoria do piso salarial profissional nacional do magistério público, da educação básica, com a reforma e a ampliação das escolas, com boas quadras de esporte para nossas crianças, com música, com bibliotecas, e adolescentes desenvolverem-se integralmente, física, moral, mental e espiritualmente, com artes, para que nossas crianças alcancem os bens imateriais da humanidade. E então, sim, de cor e de coração, estou arrepiado, desculpe, nosso belo hino será cantado em pátios e em sonoridades escolares. O amor à pátria da parte de nossas crianças virá naturalmente, por serem elas bem tratadas, cuidadas, acarinhadas pela pátria. Não de um gesto externo, policialesco, pseudamente militarizante, de perfilar-se, marchar ou outras práticas desconectadas do contexto do sociocultural da realidade contemporânea. Para concluir, e assim,
Se tivéssemos exaustivamente percorrido cada meta, verificaríamos que não foram cumpridas. Não quero deixar, entretanto, de citar uma meta, a de número 19, porque gosto de exaltar a meritocracia, então vou ser justo. A meta cria condições, a 19, para a gestão democrática da educação, com critérios de mérito e desempenho e consulta pública à comunidade escolar. Não cumprida, pois só 70% das unidades federativas, 18 estados e o Distrito Federal seu, Regufe, realizam eleições e estabelecem critérios técnicos de mérito e desempenho na escolha de diretores de escolas estaduais. Esse, então, Brasil, é o retrato que trago aqui do cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação. Como podem ver, só uma delas foi obtida e todas as demais 19 estão comprometidas. E acrescento, cada vez mais longe de serem alcançadas, particularmente após a aprovação da PEC do teto dos gastos públicos. Precisamos retomar a prioridade para a educação. O resto é perfumaria aqui neste Congresso Nacional, no Poder Executivo Federal, em todos os estados, em todos os municípios. Não teremos uma nação grande e com desenvolvimento sustentável enquanto não houver a universalização do acesso à educação, meu Deus. A nossa principal arma se chama educação. Enquanto não promovermos nossas crianças, jovens e adultos aos patamares mais elevados da educação formal, meu Deus, que destino. Por fim, enquanto houver uma educação diferente para os pobres e outra para os ricos, querem que eu diga o quê? Mais. Diante de tantas ameaças aos avanços possíveis na educação, cabe a nós, comprometidos com essa causa, virmos aqui na tribuna denunciar. Mais que isso, precisamos pressionar pelos legítimos meios a aprovação de leis e de orçamentos e fiscalização, incluindo comissões parlamentares de inquérito, para que a educação continue a ser vista como prioridade em nosso Brasil. E muito mais terei a dizer nos próximos anos a respeito desse assunto, pois graças a Deus, em meu gabinete 16, tenho voluntariamente a orientação política de Pedro Simon, a orientação na educação de Cristóvão Buarque, aqui do Distrito Federal, e na saúde, pois ela não quer nem ouvir falar mais em política, de outra senadora histórica desta casa, a senadora Heloísa Helena, além do professor Mulatinho, ex-reitor da Universidade Federal de Goiás, secretário de Educação por 2 vezes e ministro de Fernando Henrique Cardoso. Esse é o meu gabinete qualificado, que eu faço questão todo dia de enaltecê-lo, pois ninguém trabalha no singular. A gente precisa trabalhar sempre no plural. Agora, para terminar, falando sério, quem aqui se lembra quando Kennedy assumiu a presidência dos Estados Unidos? O que ele fez? Surpreendeu todos como? Ele investiu todas as verbas, contratando os maiores intelectuais dos Estados Unidos para serem educadores, professores, com salários digníssimos. Investiu tudo em universidades. Será que o Brasil nunca terá, lá no Palácio, um cidadão que pense pelo menos 1% do que pensava sobre a educação o americano Kennedy? Agradecidíssimo, presidente.